existe apenas neste canto. A espécie tem estado aqui, morre se sair do Espírito Santo. Quem quer pra si cada vez mais, nunca se satisfaz, quer ir além do céu. Abelha, urso, capixaba, em breve se acaba, e adeus pra seu mel. No estado em que me encontro existe a espécie que resiste apenas neste canto. Que depois, posteriormente, a Iana passou a Larissa também estava no programa, né, em 2019, que eu falei, ó, eu tenho muita amostra, mas eu não vou dar conta de trabalhar com tudo, né, tanto a professora Denise comentou aí, eu sugeri realmente, não, vamos fazer uma equipe da gente trabalhar com esse material rico. E aí a Larissa entrou para o mel, depois a Iana com o pólen. E aí, na pesquisa científica, a gente não consegue trabalhar sozinha, para a gente gerar conhecimento, né, a gente precisa de apoio de muitos pesquisadores. E aí, para a identificação das abelhas, a gente contou com o apoio da Isabela, França, né? Que é uma professora do IFES, e o Felipe Fraga, que tirou, ele é esposo da Isabela, desculpa, é Isabel Alencar, do IFES. Ela é taxonomista, e o marido dela é o Felipe Fraga, talvez alguns já até conheçam ele. Ele tirou essas macrofotografias e ele é entomólogo. E aí, dessas abelhas que foram coletadas, para a gente ter a certeza do material que a gente estava realizando, né? No caso do mel, a gente fez os estudos, ele na sua composição normal, né? Mas vocês já sabem da característica do própolis, ele é o geoprópolis, né? Normalmente dessas abelhas sem ferrão, ele vem com o barro, né? Além da resina, da saliva, né? Vindo da saliva junto com a resina que as abelhas coletam das flores, elas coletam o barro também. E aí, então, a gente fez um processo de extração. Esse processo de extração nada mais é do que um processo de purificação, né? Talvez limpeza do material, né? Desse própolis, para que a gente consiga identificar melhor os seus compostos químicos, sua atividade. Então, aí foi feito utilizando vários equipamentos, né, para fazer o processo de purificação, digamos, do própolis. E o pólen, a Iana também teve que fazer um processo de extração, né. No caso do própolis, eu tive que usar ainda um moinho de bolas aqui, uns equipamentos a mais, mas e a Iana já não precisou de usar esse moinho, né? Ela já fez um processo usando outros equipamentos aqui, que a gente trouxe só de curiosidade para vocês saberem. E todo esse material, tanto o mel quanto o própolis e pólen, sempre foram armazenados aí em geladeira. Para os testes, então, os 3 materiais, né, eles foram submetidos aí a uma análise da composição química, tá? Com vários testes, especificamente um teste que é de espectrofotometria de massas. A gente contou com o auxílio está contando ainda, com o auxílio de um professor da UFES, que é o professor Wanderson, tá? Lá da Química. Ele está nos ajudando aqui também com essa análise. A maioria das outras análises são realizadas lá na UVV, tá? Depois, se vocês quiserem mais especificamente que tipo de análises, a gente depois pode até estar falando. E aí, depois da questão, quando a gente identifica a composição química, então, principalmente compostos
compostos fenólicos totais, flavonoides, algumas coisas químicas que a gente avaliou, né, pH, a gente fez alguns testes de atividade biológica também, que também são realizadas lá na UVV. E aí, com esses resultados, com esses testes, alguns já estão indicando, então, algumas análises já estão indicando a atividade antioxidante, anti-inflamatória e quimiopreventiva de câncer para esses produtos de abelha sem ferrão. O que seria essa atividade antioxidante? Né? Não sei se vocês ouviram falar já em radicais livres. Radicais livres, eles podem ser, tá? Os radicais livres, eles podem vir do nosso organismo, então, do nosso metabolismo. Então, no processo até a nossa respiração, digamos, o nosso corpo gera normalmente radicais livres. Porém, existem algumas condições externas que aumentam essa liberação de radicais livres, que são o que raios ultravioletas, então o sol, né? O ambiente poluído, né, a poluição, o estresse que a gente às vezes passa, né, no dia a dia, uma dieta ruim, por exemplo, comidas com muito embutidos, né, o cigarro, aumenta esses radicais livres. O que são esses radicais livres? Eles causam danos a nossas células com o tempo. E aí acontece um aumento dos radicais livres, vai envelhecendo, né? Proporciona um envelhecimento e destruição de certas células, das células do organismo. E os antioxidantes, quando a gente tem alguma substância, algum produto que apresenta característica antioxidante, ela apresenta uma característica de proteção contra esses radicais livres. Então, quer dizer, Ariane, então quer dizer que o mel, o própolis e o pólen estão apresentando características de proteger nossas células? Sim. Então, eu posso dizer para vocês que, toma uma colherinha de mel por dia, que você vai estar tendo um produto que te protege com uma ação aí antioxidante, né? Que tem uma ação. Um própolis também, né? Então, não só, né, esses produtos a gente sabe, aí tem plantas também com algumas atividades antioxidantes, tem outros produtos também já sendo comprovados cientificamente que possuem essa característica. E além da característica antioxidante, a gente tem a característica de proteção contra inflamação. O que seria inflamação em si? Quando a gente vê, né, uma região que a gente tomou uma pancada, né, e aí gera aquele calor, né, tem um rubor, né, que é o vermelhidão daquela região, ou um inchaço, uma dor, e que às vezes causa até uma perda de função da região, a gente vê uma característica, bem característico da inflamação, né, e a inflamação, então, quando a gente tem uma substância que age contra esse processo inflamatório, a gente tem um anti-inflamatório, né? Então, é importante ter uma ação anti-inflamatória, porque a inflamação, ela é característica de diversas doenças. Por exemplo, a conjuntivite, né, que já foi estudada aí para o mel, né, o uso do mel para conjuntivite, né, Licei colaboradores já estudou o uso de mel de abelha sem ferrão para conjuntivite, e já tem comprovado o uso de própolis para dermatite, então o uso tópico de própolis para ação anti-inflamatória, cicatrizante, né, então já tem também comprovação. Então é importante também, e é interessante, né, a gente ter um produto que demonstre características anti-inflamatórias, né? E a questão quimiopreventiva de câncer, né?
que é o câncer? O que é ser quimiopreventivo? Né? O câncer, ele é uma proliferação, né, não controlada de células do organismo, células que normalmente geram essa proliferação devido a algum tipo de agente carcinogênico, ou um agente que faz com que essa célula se prolifere de forma descontrolada, né? E essa célula, ela pode tanto ficar de forma localizada num órgão, né? Como a gente vê um tumor que fica, sei lá, localizado no pulmão, como ela também pode infiltrar e gerar metástase, né, para outros órgãos. E aí, que é as metástases, né, se ela for do pulmão, for para outro órgão, né, o rim, não sei, outro tipo de órgão, a gente vê as metástases. E o que causa esses cânceres, né? Lá no Instituto Nacional de Câncer, eles relacionam que cerca de 10 a 20% é de origem genética mesmo. Então, a gente já tem uma propensão a originar câncer, né, ou a ter um câncer. Mas que o que pesa mesmo na balança, de 80% a 90%, é obesidade, uso de cigarro, o sol excessivo, produtos com muito conservantes, carnes processadas, né, e que vai gerar aí, que podem vir a causar o câncer. E aí, a própria INCA fala da gente fazer, para prevenir esse câncer, então, ter uma quimioprevenção, seria o uso de produtos naturais, de produtos que tenham substâncias que vão prevenir o câncer, ou seja, pessoas que já têm uma genética propensa a ter o câncer, os 10% a 20%, talvez consigam fazer com que esse câncer apareça tardiamente, mais lá para frente, né? E as pessoas que vão alterar a sua dieta, né, de carnes processadas e tal, por vegetais, por punks, né, que a gente fala que são os produtos alimentícios não comuns também, e aí, voltando aí para nossas abelhas, né, se a gente pegar os produtos das abelhas sem ferrão, né, saber que o mel, o pólen ou o própolis conseguem gerar substâncias, né, possuem substâncias, não gerar, né, eles possuem substâncias que inibem, de alguma forma, a proliferação do câncer, né, o desenvolvimento, a proliferação de células cancerígenas, né, isso é de suma importância, né, para a saúde humana, para a gente conseguir implementar, né. Então, assim, como perspectivas desses estudos, a gente vê que a gente pode usar esses produtos para uso em cosméticos, né, como um hidratante, máscaras faciais, né, eu até pensei, usar a gente vê máscara facial de barro, né, por que não usar máscara facial de gel própolis, né, a gente vê, usar combate a radicais livres em cosméticos, né, como antioxidante, combatendo o envelhecimento, é lindo ouvir isso, né, ótimo para nós, né, para toda a cadeia, né, tanto o produtor quanto o consumidor. Para pomadas labiais, produtos pós-sóis, loções, shampoos, condicionadores, e principalmente como um alimento funcional, né. Aqui eu trago uma experiência familiar, né, que a gente está tendo. Meu pai, ele é diabético,
E a gente vê que, às vezes, no diabético, você tem que ficar controlando entre as taxas de glicose através do uso da insulina, ou às vezes até dele tomar alguma coisa com muitos carboidratos, né, com glicose. Então, ele tem conseguido controlar melhor a sua diabetes, às vezes com o uso do mel, né, o uso do mel a gente sabe que o mel da abelha sem ferrão, ele tem um teor de glicose, né, um pouquinho menor, quantidade de água maior do que o da apis, e aí auxilia muito bem nesse controle às vezes, da queda da glicose, porque o diabético, não é, às vezes ele tem um pico de glicose, e a gente pensa, a pessoa diabética é porque ele tem alta glicose, Eliane, por isso que ele toma insulina, mas às vezes a insulina que ele toma reduz tanto a diabetes, a taxa de glicose, que ele tem que tomar a insulina, isso para regular. Ou, às vezes, esse diabético, ele fez tanta atividade física, ou que a insulina que ele tomou, mais atividade física, fez reduzir demais a glicose, e aí ele tem que regular de alguma forma. Então, vai e toma um suplemento como o mel para poder, então aí ele agindo aí como um alimento funcional, né? O pólen a gente vê muito sendo usado em academias, porque ele tem um teor de proteico importante, né? E aí esse proteína é também um alimento interessante para dar a questão da energia, né, proteína, gerando quebras de aminoácidos, né, e tanto o mel quanto o pólen tem sido muito usado pelos nossos restaurantes gourmets, né, que também é muito apreciado pelos sabores diferentes, né, que a gente traz. Além de ter alguns hidratantes com atividade antioxidante, anti-envelhecimento, né. Bom, o que a gente já tem no mercado, né? Se a gente pensar assim, a gente tem o Ministério da Agricultura, que a gente pode estar regulamentando os produtos, né, através de um CIF, né? Só que a gente vê, por exemplo, o mel, né? O mel, para poder a gente gerar um CIF para o mel de abelha sem ferrão, a gente tem que fazer aquele processo de retirada de água, né? Para poder ele se enquadrar na norma que é do mel, do Ministério da Agricultura, mas essa norma foi baseada o quê? Na abelha com ferrão, na abelha apis mellifera, né? Então, assim, é importante a gente gerar esses estudos para que as normas também se adequem à espécie, né, e que a gente consiga gerar um CIF da espécie para específico, o CIF baseado numa norma, numa qualidade de produtos da abelha sem ferrão. Além do Ministério da Saúde, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? A gente tem muito ouvido falar aí da Anvisa junto à Covid, né? E salientando, abrindo um parêntese aqui, né? Agora a gente vê cada vez mais que a pesquisa, a ciência é fundamental para a nossa saúde, né? A gente vê aí pela pandemia que está passando. E aí, o que eu vou falar da Anvisa? É que ela também regulamenta o mercado, né? Regulamenta, a gente pode também estar registrando junto a essa agência produtos cosméticos, né, com bases de própolis, mel, né, ou do pólen também, e podem estar registrando tanto como cosméticos, como alimentos funcionais, tá? Como em forma de cápsula mesmo, a gente pode estar... só que, como vocês viram que a Anvisa, ela é bastante rígida, né? Pelas reportagens a gente vê do Covid, aí, não vou liberar a vacina, né? Que a vacina ainda tem que passar por uma avaliação da Anvisa. Então, a Anvisa,
ela requer estudos científicos, normalmente, do produto, para que você consiga registrar este produto junto a essa agência, né? Para a gente ter um registro lá, é fundamental essa comprovação de eficácia e segurança. E aí, como que se comprova eficácia e segurança? Através de estudos científicos, né? Através dessas avaliações científicas que a gente vai cada vez mais tentando implementar e publicar, né? Que aí a gente, depois dos nossos trabalhos realizados, a tarefa minha e das meninas aí é publicar em uma revista, né, de confiança o nosso artigo científico, para que depois seja usado aí como base para essas comprovações de que os nossos produtos realmente têm essas atividades, tá? Toda perda gera dor, a natureza já provou. Doçura vem de flor e mel, o espírito preservador expressa a prova de amor do homem pelo seu papel. A abelha não vive sem flor,